Boa noite, pessoal. Pessoal é da Liga de Cardiologia. Eu sou Eduardo Passos, médico da unidade doutorásica do ERB e do setor de ecocardiografia lá do Hospital das Clínicas. Fui convidado pelo pessoal da Liga de Cardiologia para esse curso de eletrocardiograma. Eu vim aqui hoje na segunda aula, nós vamos falar sobre bloqueio de ramos. Eu vou dar uma pequena sintetizada sobre a nossa aula de hoje, e frisar os pontos mais importantes que vocês devem gravar e levar para a vida de vocês. O eletrocardiograma, ele nada mais é que uma representação elétrica do sistema de condução do coração. Nós temos um sistema de condução especializado em levar o impulso elétrico até os ventrículos para que o ciclo cardíaco aconteça. Bloqueios acontecem e a gente tem alguns problemas, e a gente pode ter, desses bloqueios de ramos, nós temos o ramo esquerdo e o ramo direito. Nós temos dois ramos no sistema elétrico de condução. Um é o ramo esquerdo e o ramo direito. Nós só temos dois, tá? Então, não tem mais outro, não adianta querer fazer outra coisa, A gente tem também os ramos fasciculares, que no lado direito nós temos o anterior e o inferior, e do lado esquerdo nós temos o anterior superior, o médio septal e o posterior inferior, tá? Esses ramos, eles podem se bloquear unicamente ou eles podem bloquear em conjunto. E aí a gente vai ter os bloqueios bifasciculares e os trifasciculares. E ou a gente pode ter, de repente, um bloqueio indeterminado, que a gente não consiga diagnosticar qual ramo foi bloqueado, Aqui a gente tem o nosso sistema de condução elétrico do coração, O impulso nervoso, ele começa no nosso nusal. No nosso nusal, ele leva por 3 tratos intermodais até o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, ele tem uma pequena pausa e ele segue pelo sistema His-Purkinje e dali ele vai para o ramo direito ou para o ramo esquerdo, tá? O ramo esquerdo, que não está representado nessa figura, ele tem ainda 3 subramos, como a gente falou anteriormente: o anterior superior, o médio septal e o posterior inferior. E o ramo direito tem o superior e o inferior, tá? A gente pode ter um bloqueio de algum desses fascículos ou um bloqueio completo do ramo, tá? Aqui nesse diapositivo a gente tem aqui a despolarização do nosso sistema de condução. Ela começa ligeiramente pelo lado direito, tá? E aqui em verde a gente tem todo o lado do ramo direito e em vermelho todo o lado do ramo esquerdo, Ele começa ligeiramente pelo lado direito e se propaga até o ventrículo esquerdo. Como o ventrículo esquerdo ele tem uma massa muscular, ele é maior do que o ventrículo direito, a representação eletrocardiográfica do QRS ela é maior do ventrículo esquerdo. Então a gente vai ter alterações no QRS maiores quando a gente tem bloqueios de ramo do lado esquerdo, tá? Resumidamente, para a gente gravar os nossos bloqueios de ramo. Bloqueio de ramo tem que ter QRS alargado. Se não tiver QRS alargado, não é bloqueio de ramo. Quando a gente vê o QRS alargado no eletro, a gente já fala, tem bloqueio de ramo, só tem 2, ou é esquerdo ou é direito. Não tem para onde a gente fugir. Nesse DIA, a gente tem vários critérios para a gente diagnosticar o bloqueio de ramo esquerdo. Mas, basicamente, a gente tem que saber desse aqui, o R alargado em D1 a VL, com esse padrão de torre, e esse padrão QS ou RS em V1, de V1 a V4, tá? Que a gente vê aqui, são fundamentais. E é basicamente o que dá o diagnóstico. Então, a gente tem o padrão de torre aqui em D1, tá? E a gente tem o padrão RS em V1, V2, V3. Isso aqui é bloqueio de ramo esquerdo. Ponto final. QRS está largo, padrão RS, padrão em torre em D1, é bloqueio de ramo esquerdo. Outro exemplo mostra, com essa figura, como que acontece a despolarização. Por que aqui em V1 ele fica negativo e por que aqui em V6 e D1 fica positivo? Porque acontece isso aqui. A gente tem o bloqueio de ramo esquerdo está bloqueado, o impulso vem pelo ramo direito e ele vai para as células do lado esquerdo, célula, célula. Na hora que ele vai célula, célula, o impulso começa a alargar. O tempo do QRS no eletro começa a alargar. Por isso que ele está alargado. E é por isso que todo bloqueio de ramo tem que ter QRS alargado.
Quando eu chego aqui, o impulso começa pelo lado direito e depois ele começa a ir para o lado esquerdo. Na hora que o impulso elétrico está indo, a minha representação gráfica em V1, o eletrodo captado em V1, ele vê o impulso indo embora. Quando ele vê o impulso indo embora, a representação dele é negativa. O contrário acontece em V6, em D1. Ele está vendo o impulso chegando nele. Quando ele está vendo o impulso chegando nele, a representação gráfica ela é positiva. E isso faz com que o QRS alargue. Por quê? Porque está indo célula a célula. Nesse exemplo, a gente tem um padrão QS do elétron em V1, V2 e V3. Tá? QRS está largo, padrão em torre em D1. Então não tem segredo. Para o bloqueio de ramo esquerdo é QRS largo, padrão de torre em D1, padrão de RS ou QS em V1 e V2. Tá? Ou seja, o QRS vai ser negativo. Tá? Para o bloqueio de ramo direito é mais fácil ainda. O bloqueio de ramo direito mantém o QRS alargado, tá? E eu tenho umas ondas S empastadas em D1 e AVL. Mas o principal é a gente decorar isso aqui. É saber que quem vê o lado direito, o bloqueio de ramo direito, é V1, porque V1 está aqui em cima do VD. Eu vou lá em V1 e vejo o QRS largo com o padrão RS, R'. Lembrar que o R' ele tem que estar largado. Por quê? Porque o impulso está voltando para o VD célula a célula. Se ele está indo célula a célula, ele está atrasando, ele está largando na representação gráfica no elétron. E aí, por isso que o R' fica largado. E eu vejo esse padrão de S empastado, que na verdade é um S alargado, em D1 e V6. Tá? Então não tem segredo. Aqui esse elétron eu coloquei para gravar na cabeça de todo mundo. O bloqueio de ramo direito, ele pode demonstrar um infarto agudo do miocárdio. Nesse caso, um supra de segmento ST. Esse paciente está infartando. Ele tem um bloqueio de ramo direito, que RS está largo, tem padrão RS, R', tem S empastado em D1. E quando eu olho a repolarização ventricular, eu vejo um supra do segmento ST na parede anteroseptal. Esse paciente tem bloqueio de ramo direito e tem infarto agudo do miocárdio. Ele precisa ser tratado urgentemente, ele precisa ter uma conduta urgente, porque senão ele vai morrer. Diferente do bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, eu não consigo avaliar o infarto. Nem infarto com supra, nem infarto sem supra. Na verdade, eu não consigo avaliar nenhum tipo de isquemia com bloqueio de ramo esquerdo. Existem algumas hipóteses ou teorias que a gente pode utilizar para avaliação e suspeitar de isquemia, mas definir a isquemia eu não posso. A única coisa que eu posso é que se o paciente não tem bloqueio de ramo esquerdo e ele aparece um bloqueio de ramo esquerdo novo, na vigência de dor percordial, na sala de emergência, eu posso acreditar que aquilo é um infarto agudo do miocárdio. Uma outra coisa que vocês devem saber, para falar também rapidamente, são os distúrbios de condução pelo ramo direito ou atraso final de condução, que são, na verdade, não são bloqueio de ramo, eles são bloqueios dos fascículos, ou seja, das subdivisões do ramo direito e esquerdo. Nesse caso aqui é do ramo direito, tá? Então o que eu vou ter? Se ele não é bloqueio de ramo, o QRS não está largo, o QRS está estreito, ele é menor que 120 milissegundos, tá? E aí eu vou ter o padrão RS, R' em V1, porque V1 é quem vê o ventrículo direito, é quem vê o lado direito. Tá? O QRS está estreito, você pode ver que o QRS é estreito, e eu tenho o padrão RS-R'. Então isso aqui é um atraso final de condução pelo ramo direito. Tá? Se esse, por exemplo, se esse QRS fosse largo, fosse maior que 120 milissegundos, isso aqui seria um bloqueio de ramo direito, mas não está. Então é só distúrbio de condução pelo ramo direito. Isso é muito comum, a gente tem que atentar, a gente vê diariamente e a gente pode inferir algumas patologias. Por exemplo, uma doença de Chagas, uma fase inicial, fase latente, ou uma comunicação interatrial, onde é muito comum isso acontecer. Tá? Então a gente vai atentar para esses detalhes no diagnóstico clínico, na condição clínica. Né? E o outro é o bloqueio divisional anterosuperior esquerdo, que nada mais é que o fascículo superior esquerdo do ramo esquerdo. Ele é muito fino.
Diferente do médio septal, que é grosso e pequeno, e do posto inferior, que é largo e grande. Esse, por ser fino, ele se bloqueia muito facilmente. Então, um paciente hipertenso, aumento de pressões intracavitárias no VE, faz com que esse bloqueio aconteça, tá? Mais uma vez, como é um bloqueio divisional, um bloqueio do fascículo, o QRS ele está estreito, ele não está largo, tá? Então a gente tem um eixo desviado para a esquerda, tá? E aí eu vou ter um RS, padrão RS em D2, D3 AVF, com um S de 3 maior do que de 2. Então eu vejo aqui RS, D2, D3 e AVS. E o S de 2, ele é maior do que o de 3. Quando eu vejo o eixo, eu tô laudando esse elétron, eu vejo o eixo positivo em D1, negativo em AVF. Quando está assim, a gente vai olhar para D2. D2 está negativo, então esse eixo está desviado para a esquerda. Eu olho o S de D3, vejo que ele é maior que o de D2. Então esse paciente tem um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. É só isso, só precisa saber disso. Esse elétron eu coloquei para a gente avaliar um bloqueio bifascicular, né? Então eu vejo aqui, o paciente tem um ritmo sinusal, eu vejo que o eixo está positivo em D1 e negativo AVF. Quando eu olho em D2, eu vejo que ele está negativo. Então eu vejo que esse eixo está desviado para a esquerda. Quando eu olho o S de D2, de D3, eu vejo que ele é maior que o de D2. Então ele tem bloqueio. Ele tem bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. Só que o QRS está largo. E nos critérios do bloqueio divisional anterosuperior esquerdo, o QRS não está largo, ele está estreito. E eu falei no começo da apresentação que quando o QRS está largo, eu tenho um bloqueio de ramo. Então a gente vai olhar para D1 e V1, que são as nossas derivações chaves para bloqueio de ramo. D1, eu vejo aqui um padrão RSR', compatível com bloqueio de ramo direito. Então, esse paciente tem um bloqueio de ramo direito, além do bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. Então, esse paciente tem um bloqueio bifascicular, tá? É um paciente que deve ser acompanhado, porque ele pode bloquear outros fascículos e chegar a um bloqueio atrioventricular total. Mas é só para mostrar que eu posso ter bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. Essa aula foi tirada da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Sob laudos ecocardiográficos. Essa diretriz é de 2016, do ano passado, uma diretriz nova, né? Que tem todos os critérios, tá? Obrigado pela apresentação, espero que vocês gostem e curtam a aula.